A graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai Celestial, seja com todos. A Shalom do Eterno, meus amados irmãos, abençoe a vida de todos vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo aqui especial na Palavra de Deus. Vamos falar sobre um dos seres mais especiais que existe, que são os anjos de Deus. O título da nossa lição de hoje é Anjos Bons. Porque, meus amados irmãos, os anjos de Deus, eles têm desempenhado uma obra maravilhosa em nossa vida, e nós precisamos ser gratos a Deus por esses companheiros, esses irmãos, esses seres especiais que estão ao nosso lado, que nos protege, nos guarda, nos livra. E a palavra de Deus fala sobre eles. E nós vamos estudar aqui um pouquinho nas Escrituras a respeito desses anjos bons. Então, uma vez uma mulher, ela disse assim, que ela não acreditava, não sabia que existiam anjos. Mas a palavra de Deus, meus amados irmãos, fala desses seres especiais maravilhosos. E nós devemos ser gratos ao Eterno pela existência deles em nossa vida. Então vamos lá, anjos bons. A primeira pergunta é, segundo o apóstolo Paulo, o que há no céu semelhante aqui na terra? Então o que é que existe lá no céu semelhante aqui na terra? Como são as palavras de Paulo a esse respeito? Efésios capítulo 3, o versículo 14 e 15. Ó, irmãos, que texto interessante. Você pode acompanhar na sua Bíblia, Efésios 3, o verso 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, existe um Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Amém, meus amados irmãos? O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui nesse texto que de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então, segundo o apóstolo Paulo, no céu existe uma família, assim como existe na terra, lá no céu existe uma família. E a segunda pergunta, por qual nome são chamados os membros desta família? Os membros desta família são chamados como? No livro de Jó, capítulo 1, convido a você a acompanhar esse texto comigo. Jó, capítulo 1, o versículo 6. Jó, capítulo 1, o versículo 6, nos responde a seguinte pergunta: por qual nome são chamados os membros desta família? Porque o apóstolo Paulo diz que lá no céu existe uma família. Então aqui no versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahvé, veio também Satanás entre eles. Então aqui, irmãos, diz aqui que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Criador eterno. Então, os membros dessa família são chamados de filhos de Deus. Amém? Então, o que são os anjos? Os anjos são os filhos de Deus, é a família de Deus que existe lá no céu. Os anjos de Deus são a família de Deus que existe lá nos céus, e eles são chamados de filhos de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahvé, o Criador. A outra pergunta diz: quando a terra foi criada? Na criação do mundo, na criação da terra, os anjos já existiam? Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, que nos diz as Escrituras. O que é que você acha? Quando a terra foi criada, lá no princípio de Gênesis, os anjos eles já existiam? Então nós vemos aqui que Deus ele aparece a Jó, que estava fazendo algumas queixas, e Deus questiona a Jó. Diz aqui, ó, versículo 4, 38 de Jó, verso 4 até o versículo 7. Onde estavas tu quando eu lançava o fundamento da terra, os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases?
Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alvas juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, onde estavas tu quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então, meus amados irmãos, por esse texto, nós vemos que lá na criação, os anjos de Deus, as estrelas da alva, elas já existiam. E diz aqui que rejubilavam todos os filhos de Deus. Houve muita alegria nos céus, dentro dessa família celestial, a família de Deus. Os filhos de Deus, eles rejubilavam alegremente, cantavam pela criação do nosso mundo, amém? Os anjos de Deus se alegram, irmãos, com a criação de Deus. Quantos anjos João viu ao redor do trono? Qual é o número, meus amados irmãos, desses anjos? O que é que João viu? Apocalipse capítulo 5. Quantos anjos João viu ao redor ali do trono do Eterno? Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Como é bonito, irmãos. Qual é a quantidade de anjos que existe? Diz aqui a palavra: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Então ele começa dizendo que viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então veja, meus queridos amados irmãos, como numerosos aqueles que são chamados de filhos de Deus, família celestial, família de Deus. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, muitos anjos, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Amém? Então, como a família do Eterno, do nosso Deus, é grande, né? E vamos aqui, como Paulo fala sobre o seu número, Hebreus capítulo 12. Voltando a poucas páginas da Bíblia, você vai encontrar aqui o livro de Hebreus capítulo 12. Como o apóstolo Paulo fala sobre o seu número, o número dessa família, desses anjos. Hebreus capítulo 12, o verso 22, outro texto muito lindo a respeito dos anjos do nosso Pai Celestial. Mas, tendo chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Amém, irmãos? Mas tendo chegados ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis de hostes de anjos. Por isso que João, lá no Apocalipse, ele diz que o seu número era milhões, milhares e milhares, né? Incontáveis hostes de anjos. Louvado seja o nosso Pai Celestial, que tem essa família maravilhosa nas cortes celestes e que esses anjos fazem parte da nossa vida. Devemos louvar e agradecer a Deus pelos anjos bons. Temos também aqui o que se diz do poder e caráter dos anjos. O que é que você acha? Será que um anjo ele tem realmente poder? Ele é um ser poderoso? Salmos 103, no livro de Salmos, capítulo 103. O que se diz a respeito do caráter e do poder dos anjos? Diz aqui, Salmo 103, o verso 20. É muito bom, irmãos, a leitura desse texto. Diz assim: bendizei a Yahweh, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Amém? Diz aqui esse texto que os anjos do Eterno, diz que bendizei a Yahweh, todos os seus anjos valorosos em poder. Então os anjos bons, os anjos do Criador, eles bendizem ao Criador, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus, e eles são valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a sua palavra. Então os anjos estão à disposição total
e obediência ao Criador, e eles são valorosos em poder. Então, a outra pergunta nos diz o seguinte: que descrição é feita sobre o anjo Gabriel? Todo mundo, meus queridos irmãos, que lê as Escrituras, vê as Escrituras mencionando um anjo pelo nome. E esse anjo, ele é o anjo Gabriel. E quando as Escrituras falam nele, como é a descrição que as Escrituras faz deste ser? Não é que também é chamado de homem, um homem. Ele veio até Daniel para dar-lhe resposta, né, às suas orações. Deus disse: vai lá, dá resposta ao meu servo. E ele veio. E diz aqui no capítulo 10 de Daniel, no versículo 4 em diante, diz aqui: no dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz e a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Louvado seja o nosso Deus, meus queridos irmãos. Que descrição esplendorosa, né? Gloriosa, maravilhosa, desse anjo aqui chamado de Gabriel. Que lindo, meus amados irmãos. Então esses são os anjos de Deus, são a família do céu, são os anjos bons, os anjos que obedecem à palavra de Deus. E a palavra diz que eles existem e que seu número são de milhões e milhões e milhares de milhares. Então é assim que as Escrituras Sagradas descrevem os anjos de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam cada dia crescer no conhecimento de Deus. E acima de tudo, quando você estiver orando, agradeça a Deus pela existência dos anjos que ministram em nosso favor, a favor de cada um de nós. Que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.